Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Melissa, eu sou esposa do pastor Lucas. Atualmente nós moramos em Domingos Martins, no Espírito Santo. Nós somos naturais gaúchos, acho que vocês vão reparar pelo sotaque que não é do Espírito Santo não. Mas nós estamos morando aqui e eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês algumas coisas então que eu tenho refletido a partir da Bíblia. Isso é uma honra para mim, um privilégio estar aqui. Também entre mulheres, eu gosto muito do público feminino. Eu tenho recado tanto para as mulheres mais velhas quanto para as mulheres mais novas. E vamos lá, estou animada para começar. A reflexão de hoje, ela é baseada no texto bíblico lá de Tito, capítulo 2, versículos 1 a 5. Lá diz o seguinte: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, ou seja, da mesma forma que essas qualidades estão sendo cobradas dos homens idosos, das mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, pesado, né? Mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse texto, ele nos traz instruções muito preciosas a respeito da conduta cristã, especialmente das mulheres mais velhas. Mas eu queria ressaltar a primeira coisa aqui, né? Quando a gente está falando de homens idosos e mulheres idosas, é uma realidade bem diferente daquele contexto. Por quê? Naquele contexto era muito difícil alguém chegar aos 80 anos, isso era uma exceção, porque a expectativa de vida dos homens idosos era de 46 a 47 anos naquela época. E as mulheres idosas, pasmem, 34 anos era a expectativa de vida das mulheres naquela época. Então essa é uma realidade bem diferente nesse sentido, mas o recado central permanece o mesmo. As mulheres mais velhas devem ser bons exemplos a serem seguidos pelas mulheres mais jovens. E quem escreveu essa carta foi Paulo. Nesse trecho ele está instruindo Tito a dar algumas orientações para as pessoas da sua comunidade. E quando ele está falando das mulheres mais velhas, ele traz algumas qualidades que as mulheres mais velhas deveriam ter. Entre elas, temperança. O que é uma mulher temperante? É algo muito semelhante ao domínio próprio. Alguém temperante é alguém que se domina, que tem controle em satisfazer os próprios desejos. Alguém temperante é alguém que, de certa forma, é uma pessoa mais equilibrada, é alguém que não perde tanto a compostura diante das situações e que consegue manter um equilíbrio. Outra qualidade das mulheres, que as mulheres devem ter, é que elas sejam respeitáveis e sensatas. Alguém respeitável, alguém sensata. Tenta imaginar aí na sua mente essa pessoa, alguém respeitável e sensata. Certamente, essa pessoa que você lembrou por ser respeitável e sensata é alguém que vale a pena levar em consideração. Por quê? Porque essa pessoa certamente ela mostra, através das suas atitudes, das suas ações, uma postura interna que é correta, que é justa, que é digna. Alguém responsável, alguém sensato, é aquela pessoa referência por ela provavelmente agir com um alto padrão. Outras qualidades ressaltadas aqui é para sermos sadios na fé, no amor e na constância. Eu acho que esse é o ápice da maturidade cristã, ser sadio na fé, no amor e na constância é algo que deve ser o nosso objetivo como cristãos. E o que eu considero uma pessoa madura, o que é esse ápice? É alguém que, como Jesus Cristo fez, conseguiu encontrar a ligação perfeita entre a prática e a palavra, entre a teoria
e a ação, entre o que a Bíblia fala aqui e defende pra gente fazer e a nossa prática diária, a nossa atitude. Alguém que é maduro, essa pessoa vai ter um discurso coerente com a palavra de Deus, vai ter um discurso correto e vai ter ações visíveis a todo mundo que são coerentes com essa palavra. Outra coisa que Paulo fala no texto é para as mulheres serem sérias em seu proceder. Mas o que significa ser séria em seu proceder? Significa que eu não posso mais me divertir? Significa que eu preciso agora virar uma senhora séria que veste um determinado tipo de roupa? Eu imaginava isso, eu vou dizer pra vocês. Isso fica entre nós aqui, tá? Mas eu imaginava que quando eu casasse com o pastor, eu teria que mudar completamente a minha maneira de ser. Eu teria que ser aquela pessoa que em público é super séria, super... Sabe, sou uma senhora, sou uma frau fara, sou uma mulher de pastor. E esse nunca foi meu jeito. Então, pra mim é um desafio, né? Era um desafio encarar esse estereótipo que eu tinha a respeito do que era uma senhora, né? E realmente, assim, o que eu percebi, eu não encontrei paz em mudar toda a minha essência, tudo que Deus criou pra mim, tudo que Deus colocou em mim como essência, para me tornar um estereótipo que eu inventei a respeito do que era ser uma senhora segundo a palavra de Deus. E esse sérias em seu proceder, eu confesso que me pegou assim, né? Tipo, isso que é ser uma senhora, séria em seu proceder? Só que não, gente. Ser séria em seu proceder não significa ser uma pessoa séria, que não brinca, que não se diverte, que não dá risada. Não. Ser uma pessoa séria significa ter uma postura, um comportamento digno, uma disciplina que reflete a santidade de Deus. Isso é ser uma pessoa séria. Muito mais do que aparências, é tu ser, muito mais do que parecer. Ser uma pessoa digna, ser uma pessoa coerente em suas palavras e ações, ser uma pessoa disciplinada que reflete a santidade de Deus, isso é ser uma pessoa séria em seu proceder. Paulo também fala a Tito para que oriente as suas mulheres, as mulheres idosas, a não serem caluniadoras, não caluniadoras. E aqui a gente pega num ponto fraco de muitas mulheres, eu preciso dizer mulheres, que é a fofoca. Gente, a fofoca, ela é um problema muito grande, muito presente nas igrejas. Eu não digo que homens não fofocam, mas na minha pouca experiência aí, né, eu sou uma menina nova, mas na minha experiência, as mulheres têm uma linguinha mais afiada e a gente tem que prestar muita atenção na nossa própria língua, porque a Bíblia fala, inclusive, que a nossa língua é como fogo. Então, a fofoca, ela é como fogo. Ela começa a destruir tudo ao seu redor e a gente não sabe onde vai parar e a gente muitas vezes não consegue nem medir as consequências dessas nossas falas. E o que acontece com a fofoca? A fofoca é uma coisa que a pessoa faz de um jeito, outra pessoa entende de um jeito e fala de outro jeito e as coisas vão aumentando, as coisas vão se distorcendo, isso que é a fofoca. Eu morei do meu ensino médio no internato e a gente tinha a seguinte fala lá: se de um lado do internato tu dizia que o menino era bonitinho, no outro lado do internato chegava a história de que tu já tinha ficado com o menino, que estava namorando, já tinha filhos com o menino. Então, o que isso queria dizer? Era a maneira da gente ilustrar que as línguas corriam soltas lá dentro. E isso é um problema muito grande quando acontece nas igrejas. Por quê? Porque geralmente a fofoca alimenta calúnias, alimenta coisas que a gente não tem certeza, que a gente não participou. E as mulheres maduras, elas não dão trela pra fofoca. Próximo recado que ele dá aqui, ele diz: mulheres, não sejam escravizadas a muito vinho. Quem aí gosta de beber um vinhozinho? Eu vou dizer, eu gosto de beber um vinhozinho, gosto quando tá frio de noite, mas como meu marido não bebe, eu tenho que beber sozinha, não tem tanta graça. Mas por que é um problema ser escravizada a qualquer tipo de vício?
é um problema muito grande que nenhum cristão deveria ter. Nenhum cristão deveria estar escravizado a nenhum tipo de vício, porque a Bíblia fala claramente que quem comete o pecado é escravo do pecado. Jesus não morreu para que nós fôssemos escravos do pecado. Jesus morreu para que nós pudéssemos finalmente ser livres do pecado. E quando se é especificamente escravizada a vinho, a bebida alcoólica, o que a bebida alcoólica faz? Ela mexe com o nosso discernimento. Tem como ser, aí eu te pergunto, né? Tem como ser temperante, como a gente viu que é a primeira qualidade? Tem como ser equilibrado? Tem como ser respeitável, sensato, né? A bebida faz com que isso tudo se perca. Então, é uma orientação clara, não sejam escravizados a vinho. E eu estendo um pouco esse texto dizendo qualquer tipo de escravidão, qualquer tipo de pecado te reduz à escravidão. Então, cuidado com os vícios. E por fim, ele fala, sejam mestras do bem. Ser mestra do bem não se trata de dar uma aula, de dizer, senta aqui minha filha, aqui nós vamos ter uma aula agora, né, de como ser uma pessoa boa. Não é isso. Se trata de tu se relacionar com as outras pessoas, se trata de tu se disponibilizar a estar acompanhando outras pessoas, se trata de você mostrar pela palavra e pelo exemplo uma conduta de alto padrão. E mostrar quem essa conduta de alto padrão? A Bíblia fala, as mulheres mais jovens. Então esse alto padrão não é para mim mesma, não é para ti mesma. Apesar de que a gente colhe os benefícios de ter essas qualidades nas nossas vidas, não é para nós mesmas, é para quem? É para a edificação da igreja, gente. É para instruir as mulheres mais jovens. Agora voltamos ao texto. A amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Nós devemos desejar alcançar esse alto padrão a fim de nós sermos exemplo para as próximas gerações, para as gerações mais novas. E como você tem encarado essa tarefa na sua igreja local? Esses dias eu estava conversando com uma amiga que eu acompanho, ela é mais nova do que eu, e eu perguntei para ela quem eram as referências dela dentro da igreja. Quem são as pessoas referências dentro da igreja para ti? E ela citou o nome de 3 mulheres mais velhas. Eu posso garantir para ti que nessa comunidade tem dezenas, centenas de mulheres. E ela só conseguiu, com alguma dificuldade, eu devo dizer, achar o nome de 3 mulheres que fossem exemplo para ela. E eu te pergunto, se perguntassem na tua comunidade local, para alguma jovem mais nova, quem são as tuas referências de conduta cristã? O teu nome estaria no meio desses nomes? O teu nome apareceria? O teu nome surgiria como referência para alguém mais novo? Fica para pensar aí, tá? Peça para Deus que Ele te oriente, que Ele te dê nomes, tanto de uma pessoa madura, quem sabe, para prestar contas, quanto de uma pessoa mais nova para ajudar. E a partir daí, trace um plano intencional de acompanhar aquela pessoa, a ponto dessa pessoa, com certeza, se perguntarem para ela, quem é a tua referência? Ela dizer o teu nome. Ela dizer, essa pessoa que é uma referência para mim na fé, esse é um objetivo. Então que possamos, com a graça, com o auxílio de Deus, sermos mulheres cada vez mais maduras na fé e que assumem essa responsabilidade de ensinar a geração mais nova. Que Deus nos ajude e que a paz de Cristo esteja sobre nós. Amém.